Aquele friozinho na espinha depois que a gente aperta o botão enviar na declaração do imposto de renda? Pois é uma sensação que muita gente conhece bem. Fica aquela pulga atrás da orelha. Será que esqueci alguma coisa? Mas a boa notícia é que para esse medo existe uma solução totalmente oficial e a gente vai entender direitinho como ela funciona. Perceber um erro, uma informação que faltou ou que foi digitada errada, depois de já ter enviado a declaração, é uma situação bem mais comum do que se imagina. E o principal é saber que sim, tem conserto. Para ter uma ideia de tamanho disso, só no ano passado, mais de 250 mil pessoas caíram na malha fina por causa de inconsistências com criptoativos. Isso só mostra o quanto um erro pode acontecer. A própria Receita Federal já espera por isso, o sistema é preparado. Nesta nossa análise, o caminho vai ser bem direto. A gente começa falando daquele medo da malha fina. Depois, a gente apresenta a solução oficial, mostra o passo a passo para corrigir, fala das regras de prazo que são cruciais, vê como isso afeta a restituição e, no finalzinho, um resumo do que realmente importa lembrar. Então vamos lá. Começando pelo temor número 1 de quem declara imposto. A temida malha fina. É uma pressão enorme para entregar tudo certinho para o leão, né? Mas a verdade é que pequenos deslizes acontecem. A própria Receita Federal diz que um dos maiores motivos para reter uma declaração é a omissão de rendimentos. Pensa aí, um aluguel que entrou, um trabalho extra, mas não precisa ser algo grande, não. Às vezes um simples erro de digitação, um 0 a mais ou a menos, já é suficiente para acender o alerta lá no sistema deles. Ok, o erro aconteceu. E agora? Qual a saída? Bem, a própria Receita oferece a ferramenta, a declaração retificadora. Dá para pensar nela como um botão de editar oficial, que permite ajustar tudo o que já foi enviado. E aqui está o pulo do gato, o ponto-chave que essa definição deixa bem clara. A retificadora não é um anexo, um complemento. Ela simplesmente substitui por completo a declaração anterior. O que isso quer dizer na prática? Que tudo que estava certo no original tem que ser preenchido de novo na nova, junto com as correções. É como começar do zero, mas aproveitando os dados. Essa frase aqui resume bem a ideia. O sistema já foi criado contando com a possibilidade de correção. Por isso, retificar não é de forma alguma um sinal de problema. Na verdade, é um procedimento padrão, super esperado, para garantir que as contas com o leão fiquem certinhas. Bom, agora que a gente já entendeu o que é, vamos para a parte prática. Como é que se faz para enviar uma declaração retificadora? Olha, o processo é bem mais simples do que parece. Tudo é feito direto no programa da Receita. É só abrir o software, ir lá no menu e clicar em Retificar. Daí, escolhe-se a declaração que já foi enviada e o sistema automaticamente cria uma cópia exata dela. É nessa cópia que os ajustes são feitos. Valores, bens, rendimentos, o que for. Depois de checar tudo, é só enviar de novo. Simples assim. E aqui, um detalhe importantíssimo. Para começar a retificar, é obrigatório ter em mãos o número do recibo da declaração anterior. Sem esse número, o sistema não deixa avançar. Por isso que é fundamental guardar muito bem o recibo de entrega. E tem prazo para fazer isso? Sim, e é um prazo longo. São 5 anos para poder corrigir uma declaração, contando a partir do ano seguinte ao da entrega. A única regra de ouro é: essa correção tem que ser feita antes que a Receita Federal inicie uma fiscalização oficial naquela declaração. Agora vamos para um ponto que é super crítico, porque o momento em que a retificação é feita muda completamente as regras do jogo. A data limite para a entrega da declaração original, geralmente no fim de maio, é um verdadeiro divisor de águas. E este slide aqui mostra perfeitamente o ponto. Se a retificação acontecer dentro do prazo normal de entrega, a liberdade é total. Dá para mudar tudo, inclusive o modelo de tributação, de simplificado para completo ou vice-versa. Agora, se a retificação for feita depois do prazo final, aí a coisa muda. Aquele modelo de tributação que foi escolhido na primeira vez fica travado, vira definitivo e não pode mais ser alterado. E muita atenção com este alerta. A retificação só vale se for feita antes de a Receita Federal intimar a pessoa para prestar esclarecimentos, sabe? A partir do momento que o processo de fiscalização começa oficialmente, o direito de corrigir por conta própria se perde. É por isso que ser proativo pode evitar uma bela dor de cabeça e, claro, multas bem pesadas. Certo. E como essa correção toda impacta o bolso? Seja no imposto a pagar ou, o que é melhor ainda, na restituição a receber. Vamos ver. Uma correção pode mudar o resultado da água para o vinho. Olha só esse exemplo. A pessoa esqueceu de declarar despesas médicas. Na declaração original, tinha um valor de imposto a pagar.
Depois de retificar, incluindo essas despesas, não só o imposto a pagar sumiu, como apareceu o direito a uma bela restituição. E o que acontece com essa nova restituição que apareceu? Bem, se a declaração original não tinha restituição ou o valor era menor, a retificadora coloca a pessoa na fila para receber. O pagamento vai seguir o cronograma normal dos lotes de restituição. Ou seja, quanto antes a correção for feita, mais cedo o dinheiro pode cair na conta. Para a gente fechar, vamos só consolidar os pontos mais importantes nessa nossa análise. Um checklist rápido para não deixar nenhuma dúvida para trás. Então, o que a gente precisa mesmo lembrar? A retificadora substitui a original por completo. O prazo para corrigir é de 5 anos. O modelo de tributação, completo ou simplificado, trava depois do prazo final de entrega. O número do recibo da anterior é indispensável. E o mais importante, corrigir por conta própria, antes de qualquer intimação, é o que se chama de autorregularização. E isso evita a multa de ofício, que é de no mínimo 75% sobre imposto devido. É uma diferença, sim, gigantesca. No fim das contas, a mensagem é essa. O sistema da Receita é rigoroso sim, cada vez mais inteligente no cruzamento de dados. Mas ele também foi projetado para permitir que quem age de boa fé possa corrigir seus erros e ficar em dia sem maiores problemas. E a gente encerra com essa reflexão. Mesmo que o prazo de entrega já tenha passado, será que não vale a pena dar uma segunda olhada naquela declaração que foi enviada? Se encontrar alguma coisa, agora os passos para correção estão claros. Afinal, a tranquilidade de saber que está tudo certo com o fisco, isso aí não tem preço.